Bom dia, gente. O nosso grupo ficou responsável por apresentar as ferramentas de Brainwriting e Brainstorming. O nosso grupo é formado por Darlison Santos, Fernanda Monte, Gabriela Godoy e Rayane Primo. E agora Darlison vai dar início falando um pouquinho sobre a ferramenta. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do Brainwriting. Ele foi criado por um alemão nos anos 60 e tornou-se público quando ele compartilhou esse seu processo em uma revista em 68. O objetivo desse método era gerar 108 ideias em 30 minutos. Isso não quer dizer que essas ideias sejam boas ideias, nem nada do tipo. É só realmente que eles conseguissem gerar um grande número de ideias que provavelmente uma dessas conseguiria suprir a necessidade que eles tinham. Esse método também ficou conhecido como método 635, que é uma técnica desenvolvida para a geração de ideias, né? Por que esse nome? Esse 6 quer dizer a quantidade de pessoas, o 3 quer dizer a quantidade de ideias que cada pessoa tem que gerar, e o 5 é o tempo, que são 5 minutos. Como é que isso iria funcionar? Basicamente, iam sentar numa mesa, por exemplo, e 6 pessoas, e cada um receberia um papel e escreveria as suas ideias. Cada pessoa teria 5 minutos para escrever 3 ideias. E após o término do tempo, desses 5 minutos, iria passar o papel para a pessoa ao lado. E a outra pessoa iria ver as ideias do colega anterior e iria escrever outras ideias no mesmo papel. E assim consequentemente. Elas são divididas em 3 etapas. Na primeira etapa, o líder ele teria que dar todas as informações necessárias para que os participantes apresentassem as suas melhores ideias. Na segunda etapa, nas rodadas, é quando os participantes escrevem suas ideias no papel. E a terceira e última etapa é a consolidação das ideias, que é quando as pessoas olham quais ideias são boas, quais ideias não são boas. E um detalhe, todas as ideias são anônimas. Mesmo que a ideia tenha sido a melhor ideia, ninguém nunca vai saber realmente quem escreveu aquela ideia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o brainstorm. Ele foi criado nos anos 30 por Alex Osborne. Ele percebeu que em sua agência muitas vezes faltavam ideias nas criatividades das pessoas. Então ele desenvolveu um conjunto de regras no qual ele pudesse ter novas sugestões de ideias. E esse método ficou conhecido como brainstorm, que significa chuva de ideias. Esse método consiste na junção de várias pessoas e um líder descreveria a situação do problema e as pessoas começariam a pensar em ideias e no mesmo tempo que as pessoas pensam as ideias, eles já vão falando as ideias. Esse método consiste em 3 etapas. Na primeira etapa é a preparação, que é onde as pessoas devem receber o maior número de informações possíveis sobre o tema, a fim de possam ter ideias mais centralizadas para a resolução daquilo. Depois, a segunda etapa é a realização, no qual as pessoas começam a se juntar e sugerir ideias, mas é necessário que as pessoas estejam focadas naquilo para que realmente dê certo. E por último é a avaliação, no qual as ideias são compartilhadas para todas as pessoas e elas devem avaliar qual é melhor e qual não deve ser seguida. Ao contrário do Brainwright, essa ferramenta aqui, ela não tem o objetivo de ocultar as pessoas, deixar as pessoas anônimas, e sim deixar as pessoas, todo mundo vai saber quem deu aquela ideia. Em relação a quando e onde essas ferramentas precisam ser utilizadas, o brainwriting no ambiente empresarial tem uma abordagem mais silenciosa, que favorece e estimula o compartilhamento de informações para a geração de ideias sobre determinado assunto. Essa forma de abordagem favorece principalmente a contribuição e a participação dos mais tímidos e introvertidos na geração de ideias e abordagem de assuntos, o que favorece a participação de todos e garante que não corra o risco das ideias e das informações estejam sempre do mesmo ponto de vista daqueles que são mais fáceis de expor suas opiniões. Esse tipo de abordagem em reunião precisa ser aplicada quando a liderança identifica uma certa dificuldade de participação da equipe em dar ideias ou sugestões.
E ao entender a ideia da outra pessoa, é comum que o ser humano vá otimizando e ajustando a ideia de acordo com o seu ponto de vista, até chegar numa ideia mais formalizada, mais desenvolvida. É importante também que a empresa garanta o sigilo e a confidencialidade dessas informações dentro da reunião, para que todos se sintam à vontade a expor suas ideias e não se sintam julgados de acordo com o desenvolvimento da reunião. Já a reunião de brainstorming é um pouco mais agitada, um pouco mais movimentada, tendo em vista que o objetivo dessa abordagem, desse tipo de reunião, é fazer com que as pessoas expressem suas opiniões, expressem suas ideias, sem medo de ser julgados. Então, nenhuma ideia, nenhuma opinião pode ser vista como assunto de discussão, assunto de julgamento. Então, a gente entende até que esse tipo de reunião é uma tempestade de ideias e informações, que é o objetivo desse tipo de abordagem, fazer com que as ideias até mais absurdas possíveis sejam ouvidas e analisadas, porque é daí que grandes tendências e soluções sejam retiradas dessas opiniões e abordagens. Esse tipo de reunião também pode ser um pouco mais intimidadora para os que têm vergonha ou anseio de falar o que pensa, que são os mais introvertidos. Por isso é importante que nenhuma ideia seja debatida ou julgada como errada. Estão todos ali para chegar num denominador comum e cada um vai ajudar a alcançar esse objetivo com o que entende e com seus pontos de vista diferentes, compartilhando assim informações e ideias sobre o assunto. Bom, gente, agora a gente trouxe 2 problemas para exemplificar na prática como funcionam as ferramentas. O primeiro foi a captação de clientes através de um brainwriting. A empresa X notou uma necessidade de captar novos clientes e, dessa forma, o gerente de vendas reuniu sua equipe em uma sala de reuniões para executarem a tarefa. Inicialmente, o gerente apresenta a pauta da reunião e explica que a necessidade de captação de novos clientes e a necessidade de trazer novas ideias para conseguir executar esse problema. Logo em seguida, ele distribui folhas de papel em branco para cada um e pede para eles escreverem 3 ideias em 5 minutos. Cada um faz o seu papel e logo depois do final dos 5 minutos passam para a pessoa do lado e eles inserem mais 3 ideias e assim por diante. No final, o gerente recolhe as ideias, no caso o líder da sala recolhe as ideias, ele fala quais foram as ideias que foram escritas nos papéis, sem dizer, né, quem escreveu qual, porque existe a anonimidade no brainwriting. E aí eles vão discutir quais foram as melhores ideias sugeridas. Nesse caso, nesse problema, as melhores ideias que surgiram foram o outbound, que é ir direto no cliente e oferecer os produtos, a venda social, que é ir para as redes sociais para demonstrar, para parecer com o produto para captar clientes, e-mail frio, que é enviar e-mails aos possíveis clientes, ligar para os seus clientes, buscar lojas que comprem os seus produtos, atualizar suas estratégias de marketing e adotar um sistema de vendas. E aí, após a captação de clientes, a empresa X passou a se preocupar em como fidelizar eles, tanto os novos quanto os antigos, como criar uma conexão mais forte com essa clientela. E aí, a partir de um brainstorming, dessa vez, o problema em questão levantado pelos superiores foi como aprimorar o relacionamento da empresa com a clientela. E aí a tempestade de ideias começou a ter início quando o grupo passa a responder esse questionamento e sugerir algumas coisas. Então, algumas das ideias sugeridas foram: primeiro, atendimento ao cliente de qualidade, aprimorar o tempo de entrega, oferecer uma comunicação clara e objetiva, proporcionar uma experiência de consumo exclusiva, surpreender os clientes com pequenos mimos em cada compra, e aí podiam ser materiais ou não, sabe, como brindes, cupom de desconto, uma carta personalizada, transparência e flexibilidade durante a negociação, treinamento de equipe focado em satisfação e programa de fidelidade com benefícios e ofertas exclusivos. Quando o tempo foi finalizado, as melhores sugestões foram filtradas e tarefas foram distribuídas entre os funcionários e colaboradores para a execução prática dessas ideias. É isso, gente. Nós esperamos que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham entendido bem sobre o brainwriting e sobre o brainstorming. Muito obrigada.